Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Marcos 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as teres lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, as vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens, e dizer-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda que amaldiçoa pai ou mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje relembra-nos o dever de cuidar do próximo, a palavra de Deus. O centro do Evangelho é a vida, é a pessoa humana, é o respeito ao próximo, é cuidar do próximo. Tem-se, e sempre aconteceu, hoje mais do que nunca, que nós vivemos na época do egoísmo, um egoísmo, às vezes, de certa forma camuflado, porque a maneira como as pessoas querem ser vistas não são como elas são. Então, isso até mesmo para Deus. No entanto, veja, Jesus está fazendo a sua missão. Um grupo chega exigindo jejum. O que é o jejum? Por que eu preciso jejuar? Quando é que nós fazemos um jejum? O jejum é eu reter de algo que eu me tornei escravo. Não é um esporte, não é uma modinha, não é, porque agora eu vou inventar uma quarentena. Não, não é assim. Isso é exibicionismo da fé. E tem gente que todos que fazem isso até fica dizendo para outros como que se isso lhe tornasse melhor do que o próximo. E Jesus está dizendo: mas vocês são muito hipócritas. Porque enquanto vocês estão presos em algumas práticas da lei, e aqui lei é minúsculo, no entanto, vocês carregam maldades no coração, vocês não perdoam o próximo, pior ainda, alguns são maus filhos e também pela mesma lei justificam que aquele cuidado que deveria ter com os pais estão fazendo oferendas a Deus. Que absurdo, né? Ou seja, gente, a nossa fé, a nossa prática de caridade, que não devemos fazer, devemos sim, ela deve ser fruto de uma estreita relação com Deus e com o próximo. Não tem relação com Deus eu excluindo o próximo. O jejum, na verdade, não é para Deus. Deus não precisa de jejum. O jejum é porque você se excedeu.
Ah, pode que dê. Por que as pessoas fazem regime? Muitas vezes também pela mesma causa. Ou então, porque eu vivi uma vida desregrada, eu agora preciso me impor algumas condições e dado que eu não consigo me impor essas condições sozinho, eu peço a ajuda de Deus. Eu faço um compromisso com Deus. Então, Senhor, eu vou me reter do álcool, vou me reter de algumas palavras que eu me tornei escravo, de alguns pensamentos e sentimentos que eu me tornei escravo. Alguns mesmo é da comida, é da carne vermelha, seja do que for. Mas principalmente tenha consciência que isso deve ser fruto de uma consciência de um pecado pessoal. O jejum diz respeito ao pecado meu, a um excesso meu ou uma omissão minha. Depois, a relação com o próximo é de fundamental importância para também dizer do meu amor que eu tenho a Deus. João diz, eu não posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo e não amo o próximo a quem está bem presente aqui no meu meio. O Evangelho é para ser uma boa notícia. E para chegarmos a essa boa notícia, precisamos passar pelo exercício da conversão, pelo exercício do acolhimento desta mensagem, para que de fato ele seja uma boa nova em nossas vidas. Coragem! O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo.